Neste vídeo eu vou falar de 10 coisas que quase nenhum professor ensina. Muitas dessas coisas já apareceram em outros vídeos aqui neste canal. Quem acompanha este canal certamente já teve contato com muitas dessas coisas que eu vou explicar aqui. Mas eu achei que seria muito proveitoso organizá-las de uma forma um pouco mais metódica, num único vídeo, como forma de, enfim, orientar pessoas que estão aí envolvidas com yoga ou que querem se envolver com yoga e que às vezes não têm acesso a esses conhecimentos. Primeira coisa que quase nenhum professor ensina é a ideia ou o fato de que o yoga não é ginástica. Muitos professores até conseguem explicar para os seus alunos que o yoga tem um lado que não é corporal, um lado que não é ginástica, um lado filosófico, um lado espiritual, um lado religioso às vezes, um lado teórico, mas muitas vezes essa explicação ela é colocada de uma forma muito anedótica, muito enciclopédica, quase como se isso fosse um bônus em relação ao que a prática é de fato e essa prática continua sendo ginástica. Então, todos os dias, todas as aulas, o yoga vai ser desenvolvido, vai ser desenrolado ali como uma prática de exercícios físicos, uma prática de ginástica, uma prática direcionada para o melhoramento corporal. E aí, eventualmente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, o professor insere alguns ensinamentos que não têm relação com essa corporalidade da prática. Aquilo, logicamente, encanta os alunos, os praticantes. Os alunos tendem a ver isso como um exemplo de vigor intelectual do professor. Entendem que o professor entende muito, domina muito. Só que isso é apresentado de uma forma muito rasa. Rasa no sentido de que não é integrado em nenhum momento a prática em si. Então esses ensinamentos, eles ficam ali jogados, sem que se entenda uma relação direta entre o que está sendo ensinado e aquela prática corporal, aquela prática de ginástica. O yoga pode ser direcionado para resultados físicos, para resultados corporais, para melhorar a saúde. Ele pode ser gerenciado para essas finalidades, mas essas finalidades não se confundem com aquilo que o yoga é de fato e com aquilo que o yoga tem sido desde a sua origem. É o que acontece com qualquer ferramenta, com qualquer instrumento que se utilize. Um martelo, por exemplo, ele pode ser usado como arma, mas a sua essência, a sua origem, a sua criação não tem relação com uma arma. Ele foi criado para finalidades muito específicas, para desempenhar atividades muito específicas, tarefas muito específicas. E ainda que ele possa ser usado para finalidades diferentes, isso não altera a sua essência, isso não altera a sua origem. É a mesma coisa que acontece com o yoga. O yoga ele não foi criado para ser ginástica. O fato dele ser trabalhado e pensado como ginástica não altera a sua origem, não altera aquilo que ele é desde a sua origem. Segundo ponto, asana não é postura. E aqui vale a pena dizer o seguinte: assim como o yoga não é ginástica, o asana não é postura. O asana ele é feito de postura. Ele tem elementos posturais na sua composição, mas ele não tem apenas elementos posturais, ele não tem apenas elementos corporais. Ele tem uma série de outros elementos que tornam o asana de fato. Isso eu já expliquei em alguns vídeos, né? Tem um vídeo meu só sobre asana, tem uma masterclass que eu gravei um tempo atrás, que está disponível para vocês, o link também está na descrição, que explica nos mínimos detalhes o que é o asana. Nessa aula eu explico detalhadamente essa ideia, mas vale a pena trazê-la nesta compilação. Entre os outros elementos que compõem o asana, vale a pena destacar a respiração e a mente. Na verdade, tudo que você faz no yoga é composto de corpo, respiração e mente.
São 3 elementos que se interligam. A respiração funciona de uma certa forma como um elemento de ligação entre o corpo e a mente. E no caso do asana não é diferente. Nem teria por que ser diferente. Você faz asana não apenas com o corpo, mas também com a mente. E a postura, ela é sustentada por meio dessa interação entre respiração, mente e o próprio corpo. A conformação corporal, a disposição corporal é sem dúvida um elemento importante no asana, talvez seja um dos mais importantes, mas o que realmente faz diferença é o modo como isso vai ser direcionado para a sua prática de yoga. Então, se você consegue entender que o asana não é só postura, você consegue entender que os outros elementos é que realmente vão determinar que aquela prática postural seja uma prática que faz parte do yoga. E se a gente lembrar que o yoga não é outra coisa senão a meditação, fica fácil entender também por que o asana precisa ser muito mais do que postura. Como consequência dos 2 itens anteriores, passamos para o terceiro item que diz que pranayama não é respiração. O pranayama, ele se baseia, ele se apoia em exercícios respiratórios para ser algo muito além de um simples exercício respiratório. Existem pranayamas que sequer têm essa ênfase na respiração, né? Então, quem estudou todos os pranayamas dentro daquilo que ensinam os tântricos, né? Porque esse conjunto de técnicas vem do Tantra, entendeu que existem pranayamas que são direcionados para o equilíbrio dos doshas, ou seja, pranayamas que realmente vão melhorar muito a condição de saúde da pessoa. E existem também pranayamas que são específicos para levar a pessoa para a meditação. É muito importante aqui lembrar da própria definição de pranayama, ou melhor, da tradução da palavra pranayama, né? Pranayama é expansão do prana. Pranayama não é pranayama, como alguns traduzem, como alguns entendem. E aí quando pensam que é pranayama, fala-se em controle do prana, né? Como, lembrando que yama tem relação com normas de comportamento, normas de conduta, né? Dos yamas e dos niyamas. E aí, a partir daí, se deduz que pranayama é controle do prana, mas não é. É pranayama, ou seja, é expansão do prana. Prana é muito difícil de ser explicado, né? Alguns traduzem como energia vital. E esse é apenas um dos significados de prana, não é o significado que encerra a interpretação e entendimento do prana. Então é a expansão do prana, e o prana, sendo algo extremamente amplo, como de fato fica muito difícil entender plenamente o que é prana e o que é pranayama, né? O que seria essa expansão do prana. Mas o fato é que não é controle, é expansão. Essa expansão, de fato, se dá por meio da respiração, principalmente por meio de disciplina respiratória, mas, como eu disse, não se limita à disciplina respiratória. Então não faz sentido entender pranayama como simples exercício respiratório. Pode parecer que eu estou forçando um pouquinho alguns conceitos, mas acho que vale até a pena fazer esse parênteses aqui nesse momento para deixar claro o seguinte: esse entendimento faz diferença. Não apenas desses 3 itens que eu mencionei até agora, mas também todos os outros que vão aparecer aqui nessa compilação. São 10 ao todo, né? Esse entendimento faz diferença. E faz diferença para a sua prática. E por fazer diferença para a sua prática, eles precisam ser explicados e precisam ser entendidos de forma muito clara e agregados à sua prática. É justamente por não haver um entendimento pleno dessas coisas que a prática do yoga, modernamente falando, contemporaneamente falando, é tão ruim, é tão
rasa e é tão limitada aos aspectos mais superficiais do yoga. Alguns desses aspectos podem ter alguma relação com aquilo que o yoga verdadeiramente é, mas a maioria desses aspectos não tem relação. E é basicamente por isso, foi basicamente por isso que eu decidi fazer essa compilação aqui. Quarto item. Yoga é meditação. Esse item ele já foi tratado em vários outros vídeos, né? Essa ideia ela basicamente está na raiz deste canal, está na raiz do que eu ensino, inclusive. E aqui acho que é o ápice desses 10 itens, porque essa ideia, ou esse fato de que o yoga é meditação, realmente estabelece o norte fundamental para tudo que se faz no yoga. Se você não entende que o yoga é meditação, se você entende que o yoga é qualquer outra coisa que não é a meditação, a sua prática provavelmente, para não dizer com certeza, vai ficar limitada aos aspectos mais superficiais e não vai produzir os efeitos que os mestres ensinam. Em outras palavras, o yoga não vai levar você para onde o yoga realmente precisa levar. Essa ideia de que o yoga é meditação fica absolutamente clara ao longo dos versos dos Yoga Sutras. Fica claro também nas escrituras tântricas, embora nas escrituras tântricas haja um peso muito maior de algumas técnicas, de algumas ideias relacionadas ao tantrismo, mas a essência dos ensinamentos tântricos é a mesma que aparece nos Yoga Sutras. Yoga é prática de silêncio. Yoga é mani. Yoga é você se desidentificar das agitações do corpo, da mente, encontrar uma condição de pleno silêncio, entregar-se a esse silêncio, encontrar paz. Isso é o yoga. O yoga não é outra coisa senão isso, que é a própria meditação. É claro que, em termos práticos, o yoga é muito mais do que a simples prática da meditação. Você tem uma série de outras técnicas que realmente vão facilitar e vão potencializar a prática da meditação. Mas o objetivo, o norte, a direção essencial, a busca essencial é pelo silêncio da meditação. Quinto item. Yoga não é união. Aliás, é exatamente o contrário. Yoga é desunião. Eu sei que a ideia pode parecer esquisita para muitas pessoas, mas é exatamente isso. É basicamente isso. Toda vez que você conversa com professores e pede explicações gerais, conceituais, teóricas a respeito do que é o yoga, quase todos eles vão falar assim: yoga é união. Yoga é união. Existem pelo menos dois problemas nisso. Primeiro é o fato de que quase nenhum professor explica união do que com que. Toda união é união de duas coisas que estão separadas, né? Pelo menos duas coisas que estão separadas. Então, é união de alguma coisa com outra coisa. E essas duas ou mais coisas não são sequer mencionadas. A gente sabe que na raiz dessa explicação, né, de yoga é união, está embutida a ideia de união do homem com Deus, ou de Atman com Brahman, ou seja, a alma individual com a alma universal. Em outras palavras, você se dissolver em Deus, você se unir definitivamente com Deus. Surge daí uma complicação que é a ideia de que essa desunião nunca ocorreu. Se Deus está em tudo, Deus está em nós também. Então não faz muito sentido a gente pensar numa reunião com Deus. Então essa união de que se fala, quando se fala que yoga é união, diz respeito muito mais
a ideia de clarear a nossa percepção, de nos tornar conscientes a respeito dessa união que nunca se desfez. Então, esse é o sentido da ideia de que yoga é união. Agora, em termos mais palpáveis, em termos mais objetivos, o yoga ele é muito mais uma desunião do que uma união. Porque diz respeito a você se desconectar do seu corpo e da sua mente, ou melhor, de você se desidentificar do seu corpo e da sua mente, ao ponto que você compreenda que você não é o seu corpo e que você não é a sua mente. Ou seja, trata-se de você lembrar que você não é o corpo, que você não é a mente, que você não precisa e não deve se identificar com coisas que você não é. Tudo aquilo que você consegue observar, tudo aquilo que você consegue analisar, por definição não é você. Ou seja, existe alguém observando o corpo, existe alguém observando a mente, observando os pensamentos. E se você é capaz de observar essas coisas, então você é o observador e não o objeto observado. Essa ideia que soa muito filosófica, de fato é filosófica, ela aparece com frequência, né, em satsangs do Vedanta, do Yoga, enfim, em vários ensinamentos de origem hinduísta. Essa ideia é quase universal, né, nessa cultura. Então, muito antes do yoga ser união, o yoga é desunião. O yoga é justamente esse processo de desidentificação, esse processo de transcendentalização em relação a tudo aquilo que a gente se acostumou a acreditar e a nomear como eu. Sexto item, esqueça o Namastê. Na verdade, esse item não fala só do Namastê, mas esse item se refere às modinhas do yoga. Namastê não tem a menor importância. Namastê é lixo. Nenhum professor vai se referir ao Namastê desse jeito que eu vou explicar aqui agora. Todos esses jargões, eles caíram como uma luva, né? Eles serviram muito bem, foram muito úteis para criar uma atmosfera hindu, para criar uma sensação de que a pessoa, de que o aluno está num ambiente de yoga. Então, se a pessoa começa a praticar algo que é exótico, parece que é quase automático a pessoa assumir trejeitos exóticos, assumir roupagens exóticas, adotar linguagens exóticas, para que ela se sinta integrada a essa atmosfera exótica. E o yoga, ainda que ele já tenha se ocidentalizado muito, né, ao longo desses últimos 100 anos, o yoga ainda é uma prática considerada exótica. Então, o namastê, né, como acontece com outros jargões, cai muito bem para isso. E aí começam a surgir coisas muito idiotas, como, por exemplo, entender o Namastê como o Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. Isso não faz o menor sentido, porque é uma palavrinha que não vai significar uma frase imensa que tem uma série de desdobramentos, uma série de significados que ultrapassam muito aquele termo curtinho, aquela palavra curtinha. Namastê é simplesmente eu te saúdo, né? Eu saúdo você, saudações, olá. E aí, tudo bem? Isso é namastê. Não é nada além disso. Então não faz sentido criar viagens mentais com frases inteiras que pretendem significar esse termo, essa palavra curtinha, que é o namastê. Só que o que todo professor faz é tirar proveito disso, tirar proveito dessa palavra para criar para integrar os seus alunos a essa atmosfera exótica que o yoga ainda tem.
A gente sabe que isso tem uma relação muito forte com a carência que as pessoas têm. Os ocidentais são carentes desse tipo de preenchimento, e esse preenchimento começa no vocabulário. É fácil enxergar isso. É fácil enxergar como isso é importante para que essas pessoas, para que esses alunos se sintam ali acolhidos nessa atmosfera. Mas é igualmente importante explicar isso tudo. Explicar como as coisas são de fato. Sétimo item, o yoga começa a funcionar quando você se torna independente. Eu acho que aqui é fácil de entender por que é que nenhum professor vai ensinar isso, porque afinal de contas, se o aluno se torna independente, ele perde o aluno. O aluno simplesmente deixa de ser aluno daquele professor e vai desenvolver sua prática em casa, sozinho, enfim. Isso é independência. Mas o yoga realmente só começa a funcionar quando essa independência começa a ser construída. Até que essa independência surja, o yoga vai ser só experimentação, brincadeira, às vezes, na melhor das hipóteses, vai ser aprendizado. Né? Então, a fase de aprendizado ela acontece necessariamente sob a orientação de um professor. Eu insisto na ideia de que não existe autodidatismo no yoga. Embora você possa aprender muita coisa sozinho, né, com livros, vídeos e tudo mais, é importante que haja o acompanhamento de um professor, haja a orientação de um professor. Então, você precisa absorver informações, absorver conhecimentos com o auxílio de um professor, realizar a prática de técnicas específicas com o auxílio de um professor, com a orientação de um professor, mas tudo isso é aprendizado apenas, tudo isso é estudo, no máximo, né? Na melhor das hipóteses. Não é o yoga de fato, não é prática efetiva de yoga. Não é vivência efetiva de yoga. É aprendizado. Ser um yogi é muito mais complexo do que isso. Em resumo, se você tem interesse verdadeiro em yoga, você precisa se desconectar do seu professor. Precisa se desconectar das aulas coletivas, precisa andar sozinho. Como eu disse antes, é claro que o seu professor ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Né? Ele vai fazer de tudo para manter os alunos ali, não digo presos, né, mas conectados com ele. E ele precisa fazer isso. Infelizmente, a realidade é essa, né? Muitos professores que dependem disso para viver, eles, enfim, vão fazer o possível para manter aquele círculo de alunos, né, aquele grupo de alunos. Mas yoga a sério pede independência. Pede que você comece a caminhar com as próprias pernas. Oitavo item. Você pode comer o que você quiser. Esse item aqui, eu acho que ele é mais fácil de entender, porque embora existam várias recomendações no sentido de evitar comer carne, evitar consumir álcool, evitar alimentos que são pesados. A gente sabe que existem essas recomendações, a gente sabe que existem alimentos que vão atrapalhar a sua prática, né? São alimentos mais pesados, de digestão mais difícil. Existem alimentos que produzem torpor, que produzem obscuridade mental, que produzem letargia. Ninguém vai comer uma feijoada e realizar uma prática de técnicas logo em seguida, ou mesmo tentar meditar. Alimentos fazem diferença. Não ao ponto de você ser o que você come, né? Como diz o ditado, como diz o jargão nutricional, mas os alimentos influenciam a condição do seu corpo e a condição da sua mente. E se a sua mente e o corpo não vão bem, provavelmente o que você fizer com eles, inclusive yoga, não vai ficar bem. A gente sabe disso. A gente sabe também que Ayurveda e Yoga são quase irmãos, né? São
São tradições muito próximas, né? E o Ayurveda ensina, né, uma série de coisas muito importantes e muito interessantes para quem quer melhorar a condição de saúde, inclusive por meio da alimentação. Só que tem um detalhe, né? Se o yoga é essencialmente a desidentificação do corpo e da mente, se o yoga é justamente você se desconectar destas coisas e entender quem você é realmente, além de tudo aquilo que o corpo e a mente são, então essa preocupação com a alimentação, ela precisa ter limites. Ela não pode ser o elemento mais importante da sua vida de yoga. Ou melhor, ela nem pode ter muita importância na sua vida de yoga, porque se você está preocupado demais com o que você come, é um sinal de que você está preocupado demais com o seu corpo. E se você está preocupado demais com o seu corpo, provavelmente você ainda está identificado com o seu corpo e você não está atento às práticas, condutas e técnicas que realmente vão fazer você se desidentificar do seu corpo. O que eu quero dizer é que a consciência necessária para escolher precede o ato de escolher. Em outras palavras, antes de se alimentar bem, você precisa desenvolver a consciência que vai ser necessária para você se alimentar bem. E uma vez que você desenvolva a consciência para se alimentar bem, alimentar-se bem ou alimentar-se mal é um detalhe. Claro que vai ter consequências, né? Alimentar-se bem leva a bons resultados corporais e mentais, alimentar-se mal leva a maus resultados corporais e mentais. Mas mais importante do que isso é ter a consciência que possibilita você discernir o que está acontecendo, inclusive por meio da alimentação, por meio de qualquer escolha relacionada à saúde. O nono item aqui é pense o que quiser. Isso pouquíssimos professores ensinam também, para não dizer que nenhum professor ensina. O que os professores ensinam é a ideia de que você deve evitar maus pensamentos e deve buscar bons pensamentos, você deve evitar o mal, procurar o bem, e que faz diferença você conduzir sua mente de formas específicas. O que raramente é explicado quando esse assunto vem à tona é a ideia de que maus pensamentos, bons pensamentos, a atitude mental adequada, a atitude mental inadequada são agitações mentais. São manifestações da mente, são vrittis, como se ensina no yoga. E o que a gente busca no yoga não é modelar os pensamentos para que eles sejam desse jeito ou de outro jeito, mas sim desidentificar-se dessas manifestações mentais. Desidentificar-se das agitações mentais, ao ponto dessas agitações mentais diminuírem drasticamente, ao ponto delas se aquietarem, ao ponto do silêncio. Então, o que é mais importante é ter consciência sobre essas manifestações mentais. Ver as manifestações mentais, os pensamentos, como pensamentos e não como coisas que você é. Então, se você se preocupa muito com o que são os seus pensamentos, como são os seus pensamentos, você perde de vista, com muita facilidade, a ideia, ou melhor, o fato, de que esses pensamentos são apenas pensamentos e que todo pensamento tem uma natureza efêmera, ou seja, do jeito que surge, desaparece. Ele surge e passa, vai embora. E aí surge outro pensamento. Quem se preocupa demais com a qualidade dos pensamentos, com facilidade esquece da natureza dos pensamentos. E entender a natureza dos pensamentos é essencial para realizar yoga. Entender a natureza dos pensamentos é essencial para encontrar quietude, entregar-se ao silêncio.
que é a busca mais importante no yoga. 10º e último item: aliene-se. Torne-se um alienado. Nenhum professor ensina isso. Esse item, talvez mais do que os outros 9, esse item realmente não sai da boca de nenhum professor de yoga. Você não deve se engajar, você não deve emitir opiniões, você não deve se envolver em discussões, você não deve se envolver em controvérsias. De preferência, não tenha redes sociais, a não ser por razões práticas, profissionais muito urgentes. Você não deve se envolver com rodas de conversa. Você não deve jogar conversa fora. Isole-se o máximo que você puder. Comece a se acostumar a ficar sozinho. Onde você vir 2 ou mais pessoas conversando, se afasta. Fica longe. Não se junte com ninguém. Aprenda a ser uma pessoa sozinha. Isso faz total diferença para o yoga, para quem quer ser um yogi. Mas antes que alguém apareça aqui e diga assim, mas isso não faz sentido, né? A própria noção de sangha, que é muito comum no hinduísmo, ou seja, você se reunir com pessoas que estão ali dedicadas à mesma tradição, que se reúnem ali ao redor do mestre para receber ensinamentos em satsangs, né? Isso é a coisa mais comum, não só no yoga, mas em qualquer outra tradição oriental. Isso está na própria essência das tradições orientais. Mas isso não reduz a importância do isolamento. Isso não diminui a importância que isolar-se, afastar-se do mundo tem no yoga. Todo grande mestre passou por isso. A vida inteira do mestre não é feita de isolamento, a gente sabe disso. Então você pega Ramana Maharshi, né? Ele vivia ali num ashram que foi construído ao redor dele, na verdade. As pessoas se reuniram para receber os ensinamentos dele. Mesma coisa com Nisargadatta Maharaj, mesma coisa com vários outros mestres que nós conhecemos. Até mesmo os maiores, né, os fundadores, né, Gorakshanath, enfim. Mas para que você chegue a se tornar um yogi, é essencial que você tenha essa vivência do isolamento. Essa experiência, essa vivência de não estar conectado com nada que possa ser chamado de social. Pelo menos por algum período, por um período importante na sua vida, você precisa passar por essa experiência caso você queira se tornar um yogi. Nota o seguinte, importante deixar claro, isso não vale para o pai de família, que tem que trabalhar, que tem que orientar sua família, que tem que, enfim, ser ali o lastro de um grupo de pessoas, né? Isso não vale para estudante universitária que precisa estudar, interagir com os colegas, com os professores, criar o tal do networking para sair da faculdade, né, com alguma oportunidade interessante de trabalho. A gente sabe que a vida em sociedade é necessária, até para as plantas, né, que têm menos responsabilidades do que nós. Eu estou dizendo isso, eu recomendo isso, que é algo que nenhum professor recomenda, especificamente para quem quer se tornar yogi. É fundamental que você passe por essa experiência. Como eu disse, não é a vida inteira, mas por um período importante da sua vida, é necessário, é fundamental se afastar. É necessário, é fundamental ver essas coisas todas como nocivas.
E aí, uma vez que você retorne à vida em sociedade, você vai enxergar a vida em sociedade de uma forma diferente, porque você realizou yoga, porque você se isolou, porque você transformou a sua percepção e a sua consciência, e aí sim você consegue voltar para essas coisas todas que continuam sendo nocivas, sem se expor aos riscos que essa vida em sociedade oferece. Faça essa experiência, depois me conta como foi. E se você precisar de orientação para fazer essa experiência, pode contar comigo. Só me chamar, entre em contato pelas vias usuais. Esses foram os 10 itens, 10 lições que quase nenhum professor ensina. Se veio à sua mente algum outro item, deixa no comentário. De repente eu posso fazer até uma segunda parte desse vídeo. E é isso. Obrigado. Até a próxima.